Fala galera, beleza? No último vídeo a gente comentou um pouquinho sobre a biblioteca padrão, né, do Kotlin. Mas o que é isso? A biblioteca padrão basicamente é um conjunto de funções, classes que te ajudam no dia a dia no desenvolvimento de algumas coisas, né? Basicamente serve para você não inventar a roda. E a gente usa bastante isso trabalhando com collections, né? Dentro desse desenvolvimento. Porque basicamente quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer trabalhar em cima de alguma collection, de alguma lista, fazer algum tratamento. Então as funções dentro dessa biblioteca padrão ajudam a gente escrever menos código, né? Escrever menos boilerplate para atingir tal resultado. Para a gente falar da biblioteca padrão, a gente precisa primeiro entender como que funcionam as collections dentro do Kotlin, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Kotlin não tem uma implementação de listas dentro da linguagem. Então, por exemplo, o objeto string, por exemplo, tem uma implementação própria do Kotlin, né? Mas as listas não. O que o Kotlin faz? O Kotlin cria interfaces em cima das listas implementadas em Java. Então, no fundo, se você quiser mexer com collections dentro do Kotlin, você vai estar mexendo com collections dentro do Java. O máximo que você consegue fazer essa comunicação que o Kotlin faz basicamente é a interface, né, que podem ser listas mutáveis e imutáveis, beleza? Bom, quando a gente vai declarar, né, uma lista, por exemplo, uma lista, digamos lá em Java, por exemplo, a gente faz uma list, por exemplo, string, list, blá, string. Digamos que a gente esteja fazendo algo nesse sentido, né, quando a gente está brincando lá com Java. O que a gente vê de errado aqui já? Bom, primeiro que esse cara aqui a gente não precisa inferir, né? Porque a gente pode simplesmente retirar, né, a string da própria declaração da nossa lista. A gente já está dizendo que esse cara, né, ele é uma lista de strings, né? Contudo, se a gente olhar aqui dentro para esse array list, né, ele é um type alias, que a gente vai ver mais para frente, de um array list do Java, né? Do Java. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está declarando uma lista em Java direto, o que não faz muito sentido aqui pra gente, porque aqui a gente não consegue definir se essa é uma lista mutável ou imutável, né? E lembre-se que o Kotlin ele traz esse conceito muito forte. Então, o que a gente pode fazer aqui? Dentro da biblioteca padrão, né, existem funções que facilitam a nossa vida, que a gente já utilizou nas outras aulas também, que são formas de a gente escrever, né, essas listas, né? Então a gente pode dizer list of e definir aqui nossas variáveis 1, 2, etc. Nossos elementos da lista, né? E se a gente dar uma olhadinha nessa lista aqui, ó, a gente vai ver que ela é uma interface, né, de uma collection, né? Que é o que? Uma generic order collection of elements, methods and interfaces support only read on access to the list, ou seja, é uma lista imutável quando a gente faz o list off. Então a gente consegue, né, através de algumas funções da biblioteca padrão do Kotlin, facilitar a nossa vida na hora de a gente trabalhar com esses caras. Então, se a gente for tentar adicionar um put ou qualquer outra coisa dentro dessa nossa lista, a gente não vai conseguir, né? E beleza, Alexandre, mas e aí, como que eu faço uma lista
mutável. Eu quero ter uma lista mutável onde eu possa adicionar e remover possíveis elementos. Então a gente pode criar aqui um mutable list, né? E simplesmente dizer um mutable list of string to etc, por exemplo. Vou tirar esse cara aqui só para conferir. Então, através do mutable list of, né, que é uma função padrão dentro da nossa biblioteca padrão, né, a gente simplesmente aqui que ele cria, né, um array list, né. Ele cria basicamente um array list. A gente quer o que a gente estava fazendo lá em cima, mas agora a gente está explicitando no nosso código que essa lista é realmente uma lista, uma mutable list, né? Então nosso código fica muito mais rico, podemos dizer assim. Aproveitando, a biblioteca padrão do Kotlin ela é muito rica, então a gente consegue até mesmo criar listas vazias, né? A gente pode criar tipo uma empty list aqui, um empty array, um empty map, né? Só que claro, quando a gente vai criar algo vazio, a gente precisa inferir o tipo, né? Senão ele não vai conseguir entender sobre o que a gente está criando. A gente está criando uma lista vazia, mas do que, né? Então, bem bacana essas funções que auxiliam. E a gente tem vários. A gente tem, por exemplo, hashmap off, a gente tem boolean array, né? A gente cria um array de booleans, true, false, true, por exemplo, set off, imply set, né? A gente tem diversas funções dentro da biblioteca padrão, né, do Kotlin que facilita, né, facilita a escrita do nosso código, né? Tipo, a função mesmo já diz, você está criando uma função vazia, né? Simplesmente não é uma lista distanciando um array list vazio, que aí o cara vai ter que entender, ler um pouquinho melhor seu código para saber que aquilo lá, beleza, está criando uma lista vazia aqui, mas será que tá certo? Não, aqui no empty list, empty set, empty map já está explícito que o cara realmente estava querendo criar uma lista vazia, beleza? Bom, como a gente entendeu um pouquinho como funcionam as collections dentro do Kotlin, aqui a gente tem uma lista de álbuns, né, do Pink Floyd, né, com o ano de lançamento dela, o ranking que ela ficou, e um title, e um álbum deles possui as tracks, né, as listas deles, né. Então aqui basicamente eu estou usando, né, o que a gente acabou de ver, que é o list off, né, e criando vários álbuns aqui. Digamos o seguinte, digamos que eu quero pegar todos os álbuns que tiveram, que conseguiram pegar ranking 3, né, de top álbuns no mundo, né. Normalmente o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que fazer um for álbum em álbuns, a gente viu, né, if ranking é igual a 3, aí beleza, eu printo lá o title aqui. Digamos assim. Basicamente seria algo nesse sentido, né, que a gente teria que fazer. Percorrer, né, todos os álbuns, né, encontrar ele e imprimir esse cara, né. Então deu all e middle, né. Vamos pegar aqui o ranking 1 aqui. A gente vai trazer mais resultados. Isso. Show it, né, cut, beleza. Então, acho que aqui a gente está escrevendo bastante código ainda, né? E a biblioteca padrão, né, do Kotlin, assim como diversas outras,
possuem funções que facilitam, né, a nossa busca por algo, digamos assim, né? E aqui, basicamente, o que a gente pode analisar que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um filtro, né? E dentro da biblioteca padrão existe o filter, né? Para a gente poder filtrar alguma coisa dentro de uma collection. Se a gente dá uma olhada aqui dentro do filtro, o que ele faz? O que ele recebe? Ele recebe um predicato, né? Ele recebe um predicato. E esse predicato é uma função que retorna um boolean. Então olha que legal, a gente está, como é o único parâmetro dessa função aqui é uma própria função, a gente pode usar aquele esquema que a gente viu na aula passada, de que é jogar a função para fora, né, do parênteses, jogar dentro das chaves e utilizar o conceito de higher order. Então aqui a gente pode criar um lambda, uma lambda function, dizendo, se o ponto, aqui no caso o escopo é o it, né, se o it.ranking for igual a 1, beleza, vai retornar true pra mim, né? No caso aqui o equals vai retornar um boolean, né? Ele estava reclamando que iria voltar um int naquele caso, né? Mas aqui a gente pode também fazer com igual aqui. Nesse caso já resolve. Beleza, então o filter, né? A gente recebe um predicado, né? E o que ele vai retornar? Ele vai retornar uma lista daqueles caras. Então a gente pode utilizar o for each aqui também, né? E printando aquele cara pra gente. Que aqui no caso é o próprio it, né? Vamos ver se vai funcionar. Só vou comentar aqui para não estragar. E também imprimiu novamente aqueles caras para lá. Alguns pontos aqui, né? Aqui a gente está usando o it, aqui a gente está usando o it. Veja que com high order functions e as bibliotecas padrões, né, a gente consegue encadear várias funções e sempre vai ter o escopo it, né, diversas vezes. Mas aqui nesse caso ainda fica claro a gente entender que o it se referencia, né, ao próprio álbuns. Mas tem vezes que a gente não consegue identificar assim o olho. Então seria bacana denominar a variável, né, para ficar mais legível pra gente. Aqui no caso seria um álbum, né? Então agora a gente consegue entender que, beleza, eu estou inteirando em vários álbuns e esse álbum tem um title e eu estou imprimindo ele. Beleza? Assim como o filtro, a gente também tem o map. A gente consegue mapear as coisas. Então, digamos assim, beleza, eu filtrei todos esses caras, e agora eu quero fazer um map deles. O que é um map? O map ele vai fazer um transform, né? Tipo, ele vai receber uma função e vai retornar outra função, tá? Então, o que eu quero do map? O map eu quero pegar todos os caras e retornar todos os titles, né? E o map ele vai retornar o quê? Vai retornar uma lista daquele cara. Então eu posso, por exemplo, titles aqui, receber esse cara, né? E titles for each, imprimir eles aqui. Beleza. Vamos também aqui comentar esse cara para não atrapalhar a gente, né? Vamos executar e ver o que ele tá fazendo pra gente.
Tá aqui, imprimindo novamente nossos caras. Então, basicamente o que o map fez aqui pra gente, né? Digamos lá que eu tenho um array, né, de A, B e C. Né? Eu tenho uma função de x, né? Que aqui no caso é o meu it.title, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai aplicar para cada cara f de A, f de B, f de C e vai retornar para a gente um novo array com esse novo objeto. No caso aqui é só o title mesmo, por isso que eu só estou imprimindo o it. Beleza? Existem diversas outras funções que a gente pode brincar. A gente tem um fatmap, temos um sum by, temos group by, então temos diversas outras funções dentro da biblioteca padrão do Kotlin que está aí para nos ajudar. Até agora a gente trabalhou com o conceito de eager evaluation, né? O que significa isso? Toda vez que a gente declarava algo, né, ele já instanciava na hora, né, aquela variável, executava aquela função, etc. Mas a gente sabe que pode ocorrer diversos problemas quando a instância, a criação dessa variável depende de uma outra função que demora muito tempo ou existe um processamento muito lento dentro do sistema que acaba prejudicando a usabilidade do usuário porque ele fica esperando por muito tempo, né, aquele resultado. Então, o Kotlin também trabalha com o conceito, né, de lazy evaluation, né, que tipo você tem o resultado, né, o resultado parcial, né, quando uma determinada parte de algum processamento se conclui, ou simplesmente quando eu realmente chamo, né, aquela variável em algum lugar, né. Bom, para exemplificar, né, essa questão do lazy evaluation, né, digamos que a gente tem aqui um range, né, bem pequeno, de 1 a 1000, né, e eu quero filtrar aqui os 30 primeiros desse cara, né, eu quero fazer um map dele, quero transformar ele num pair. Zit aqui, por exemplo. Olha só. Output aqui. Vou colocar esse cara de output. E output, vamos dar um for each aqui. E printar esse cara pra gente. Tá? A gente vai executar, ele vai executar rápido porque ele é um range consideravelmente pequeno, né? Aqui no primeiro, beleza. Se eu aumentasse um pouco, o que poderia acontecer? Continua rápido. Vou aumentar uns 2 zeros aqui. Tá ok ainda. Mais um zerinho aqui. Começou a pensar mais, né? Pensou, ele não voltou. Então, tipo, ele travou. Não travou, ele continua em processamento, né? Mas ele só vai responder quando ele percorrer todo o nosso range, né? Sendo que a gente sabe, né, que esse output aqui foi simplesmente era só para pegar os 30 primeiros e ok, né? Vamos tirar um zero aqui só para exemplificar um pouquinho melhor. Se ele vai vir um pouquinho mais rápido. Pensou. E agora respondeu. Você viu o tanto de tempo que ele acabou demorando. Vou voltar o zero aqui só para a gente exemplificar. A gente consegue utilizar a lazy evaluation nesse caso aqui
utilizando uma função dentro da biblioteca padrão do Kotlin, que é as sequences. A gente pode criar uma sequência dentro desse range que vai facilitar a gente responder mais rápido para o usuário, né? Essa sequence é bem parecida com os Java Strings, né? Os strings do Java. Então a gente tem aqui uma função, né, que auxilia a gente a trabalhar com sequências. O que vocês acham que vai acontecer agora nesse caso? Vamos executar aqui para ver. Ele executou muito rápido, mas ele continua pensando, porque independentemente dele ter mostrado para nós os 30 primeiros resultados, ele ainda está percorrendo todo esse range. Isso vai demorar ainda, mas pelo menos o usuário não ficou no hiato, né? A gente deu uma resposta mais rápida para o hiato. E isso que o Lazy Evaluation faz. Né? Se a gente dá uma olhada aqui na sequence, né? Aqui ele vai ter vários iterators e tudo mais. Então o que ele vai fazer? Ele vai virar uma sequência, então ele vai executar primeiro o filter, depois o map e depois o for each. Então para cada número dentro desse range ele vai executar uma vez de cada e depois vai para o próximo. Vai executar toda a cadeia que necessita que executar e vai voltar para o próximo. Vai executar de novo, vai voltar para o próximo. Isso ajuda a gente a dar uma resposta mais rápida para o usuário e fazer N outras coisas que a gente pode utilizar. Bom, pegando aquele exemplo que a gente fez lá no filter map, né? Nesse caso aqui, vamos copiar aqui para ele. O que ele está fazendo aqui, né? Ele estava filtrando primeiro, então ele vai fazer o filter to, né, que basicamente é um for, iterando, né, dentro dessa collection, né, e depois ele vai fazer o for each, né, que vai percorrer de novo. Então ele vai estar percorrendo várias collections ao mesmo tempo, mas ele simplesmente, a gente poderia otimizar um pouco isso, gerando, né, uma sequência, né, desses álbuns, para daí ele filtra, imprime, filtra, imprime, filtra, imprime. Então, quando terminar o filtro dele, ele não vai ter que percorrer novamente uma nova lista. Então, isso fica bem bacana daí. E sobre aquele exemplo, né, de você poder utilizar a Lazy Evaluation com variáveis, né, como que a gente pode fazer? Vamos seguir um exemplo que a gente tem um Big JSON aqui, né? Um JSON muito grande que, tipo, se a gente que nem sempre, dependendo muito do fluxo, né, do nosso sistema, a gente vai acessar ou não aquele JSON, então a gente não quer perder tempo declarando ele com o valor verdadeiro, né? Então deixa ele inicializar esse JSON somente quando o software realmente chamar, né? Então, digamos aqui que era uma string bem grande, né? Então a gente pode colocar aqui by lazy, né? Com esse formato, né? E aí passar aqui eu vou colocar só aspas, uma string vazia só para exemplificar, né? Mas quando ele passar por essa declaração, ele não vai inicializar o Big JSON com a string vazia. Somente quando eu chamar ele para fazer alguma interação com essa variável Big JSON, que aí sim ele vai fazer o evaluate do que está dentro do Lazy e vai atribuir dentro do Big JSON. Bom, para a gente fechar essa parte da biblioteca padrão, né, do Kotlin, e também fechar nossa parte básica do curso, a gente tem os Scope Functions. O que são eles? Basicamente, toda vez que você está brincando com Lambda Function e tal, você cria, né, um escopo ali dentro, né? Então, esses Scope Functions basicamente fazem a mesma coisa, né?
eles executam um trecho, um bloco de código baseado naquele objeto que você está passando. E existem algumas diferenças entre eles. Dos scope functions a gente tem o let, run, o apply, o with e o also. Temos 5. Basicamente todos fazem eles executam, né, um bloco de código baseado no objeto que você está trabalhando. A única diferença entre eles é como esse objeto está disponível dentro do escopo, né, dessas funções, e também o tipo de retorno, se o retorno será o próprio objeto que você está trabalhando ou pode ser algum outro objeto que você está trabalhando. Beleza? Para exemplificar todas essas scope functions, vamos utilizar o Person Kotlin que a gente trabalhou anteriormente. Tem um ID, tem um name e tem um e-mail, correto? Bom, o primeiro que a gente vai trabalhar será o apply. Então, vamos usar aqui um apply e vamos ver o que ele faz. O apply, ele, como eu comentei, né, ele executa, né, um bloco de código, né, qualquer, né, e retorna o próprio objeto. E a gente pode ver aqui que ele trabalha com this, né? Então o escopo dele é o this. Então, se a gente fazer o this aqui, a gente tem acesso, né, o e-mail, ID, etc. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um print ln aqui, person antes e depois do app. E o name agora, quando o this eu não preciso, né, especificar que é this.name, né, o próprio name já é do escopo do this, né? E vamos dizer que eu tenho sobrenome agora. E vamos executar. Ó, legal. Ele pegou o person, né? Falei, dei um apply, modifiquei meu nome e imprimi novamente. Então, ele realmente está modificando o meu próprio objeto. E se eu colocar um person 2 aqui, né? E dar um print ali no person 2, ele vai estar retornando o meu próprio objeto, que é o this. Beleza? A gente consegue trabalhar com o it, né? Então, o it, né? Ele recebe o próprio cara, né? Então a gente consegue trabalhar aqui também o próprio this, beleza? Digamos que a gente tem um person no label, um person null, né? Person Kotlin, que ele pode ser nulo, né? Então a gente pode, né, verificar, né, se ele é no label, né? Esse cara aqui é nulo. Então, como a gente viu nas outras aulas, né, a gente pode verificar se esse cara é nulo, né, e daí sim poder continuar. Então isso aqui a gente pode utilizar junto com o let, né. Então, por exemplo, person null, esse cara é nulo, né. Se não for, não faz nada. Se não, do something. Então a gente consegue trabalhar com isso. E o let, o que ele faz? Ele recebe o this também.
consegue trabalhar com... Ah, desculpa, esse cara aqui é o it. Ele trabalha com o it daí. E-mail, ID, name, etc. Com o run, a gente é uma coisa bem legal a gente trabalhar com o run para a gente trabalhar com funções como expressão. Quando a gente faz uma função aqui, por exemplo, function, que retorna, por exemplo, um boolean, né? True. A gente não consegue dizer que esse cara, ele é tipo como se fosse uma expressão, que é a última linha que retorna daquela função, né? A gente tem que explicitamente, né, dizer que dá um return true, né? O que a gente pode fazer é utilizar o run para transformar nossas funções em expressões. Então a gente consegue, por exemplo, dizer run e falar true, né? A própria ideia já identificou, né, que esse cara aqui, a última linha, retorna um boolean, então essa função vai retornar um boolean. Então a gente consegue trabalhar, escrever mais funcionalmente nossos códigos, encadear, né, esses scope functions e trabalhar funcionalmente, né, e não encher nosso código tanto de return. E para fechar os scope functions, a gente tem o also, né? O also é legal porque ele complementa para você no código, dizendo assim, além disso, faça mais alguma outra coisa, né? Utilizando o próprio argumento. Então, por exemplo, aqui dentro do person.app eu estou aplicando, eu posso utilizar, né, o also, né, para, por exemplo, imprimir esse cara, né? E tudo, imprimir esse cara, que ele é o próprio it, né? Então aqui a gente consegue já ver um pouquinho da aplicação conjunta desses scope functions. Bom, para dar aquela resumida, então, a gente viu um pouquinho de collections, né? Então a gente sabe que o Kotlin não possui nessas próprias collections, né? E que sim, ela provê uma série de interfaces, né, em cima das collections do Java, né? Então a gente pode conter com listas, arrays, maps, sets, hashmaps, hashsets, etc. E diversas funções dentro da biblioteca padrão, né, que auxiliam na criação dessas collections, né? Então, dentro da biblioteca padrão existe uma série de funcionalidades, né, incluindo o suporte que eu acabei de comentar para collections. A gente viu alguns exemplos de filter, map, etc. A gente deu uma olhadinha sobre lazy evaluation, né? A gente viu, né, que sequências, sequence são os equivalentes, né, a Java Strings. E a gente deu uma olhadinha, né, sobre scope functions, né? Então aqui a gente tem um pouquinho de um resumo, né, de como a gente pode definir, né, como poder utilizar essas scope functions, né? Então o let, né, pode ser usado para invocar, né, uma ou mais funções, né, e ter esses resultados encadeados, né, numa cadeia de chamadas de funções, né. O it a gente pode entender como esse objeto faça o seguinte, né, quando a gente encontrar um it dentro de um código Kotlin. O run, né, ele faz a mesma coisa, né, que o it, né, faça alguma coisa, né, com esse objeto, mas ele invoca por baixo o próprio let, né. Quando a gente olhar para o applet, né, tipo, a gente pode entender, aplique as seguintes alterações com esse objeto, né. E o also, né, tipo, a gente pode entender
que o código está fazendo uma coisa, and also, e também faça o seguinte, né? Podemos entender dessa forma, né? Então, só para brincar um pouquinho, né? Quando a gente está utilizando, né, um lambda com objetos não nulos, a gente pode usar o let, né? Introduzir uma expressão, né, como uma variável, um scope local, pode dizer um let. Quando a gente vai fazer uma configuração de um objeto, a gente pode dizer o apply, né? Configurando e computando o resultado, a gente pode utilizar run. Quando uma expressão é requerida, a gente pode usar run, que é o caso das funções que a gente viu, né? Quando algum objeto tem efeitos adicionais dentro de uma função, né, que você quer deixar separado, né, não quer deixar tão acoplado, a gente pode usar o alpha, né? E agrupar funções, né, funções de cálculo baseadas naquele objeto, a gente pode usar o with. E é isso aí, galera. Com isso a gente fecha a parte básica do nosso curso de Kotlin e nos vemos mais além. Abraços!